Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tô começando mais um Fundos Podcast aí, para honra e a glória do Senhor Jesus. Tamo junto aí. Galera, antes da gente passar pro nosso convidado, falo rapidinho dos nossos patrocinadores. A Dream Skate Shop já aí tá com uma linha nova de coleção de roupa, coleção de skate lá, bastante coisa nova chegou lá. Chegou uns tênis da US lá, nem sei se posso falar aqui, mas eu falei. Mas chegou uns tênis da US lá muito bonito, um mais bonito que o outro. Então você tem que aproveitar lá, a galera sempre tá lá junto conosco. Também Bagnarelli personalizados aí, trazendo umas canecas, trazendo várias coisas personalizadas para nós. Você que está precisando de alguma coisa personalizada da sua empresa, da sua marca, galera, todos os nossos patrocinadores, os links, os endereços vão estar aqui embaixo, certo? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí. Galera, hoje eu tô com um convidado muito bacana, um convidado que a gente já se encontrou em uma empresa que eu trabalhava, e eu falei, mano, eu preciso trazer ele aqui pra gente trocar uma ideia. Ele tá vivendo aí um novo tempo aí, creio eu, que um novo momento aí com Deus, com o povo. Hoje a gente está com o pastor Daniel. Pastor Daniel, sinta-se à vontade hoje, a casa é sua, fique à vontade. Amém. Gente, que coisa boa poder estar aqui, viu? Muito feliz mesmo de poder estar nesse tempo batendo essa conversa com vocês, ser convidado para estar aqui falando daquilo que a gente mais conhece, que é o amor de Deus, né? É isso Nossa, que é o que a gente mais deseja falar. E que bom, obrigado pelo convite. pastor, o senhor tem ressalva de falar quantos anos o senhor tem? Rapaz, sou novo, você tá de brincadeira comigo, não tem ressalva nenhuma, eu tenho 45 anos. 45 anos. 45 Já anos. é pai? Já é. Meu menino mais novo, o Pedro, tá aí, né? Tá, Pedro tá. tá com 15 anos e eu tenho o Benjamin com 11 e sou casado com a Andréia. Andréia é psicóloga, né? Ela é uma decisão minha. Eu digo que a Andréia é a maior decisão da minha vida. E de verdade, porque é por ela que eu decido todos os dias. É com ela que eu decido construir todos os meus dias. É com ela que eu decido construir toda a minha história. E eu louvo a Deus pela vida dela e ela é uma parceiraça assim sem tamanho, sabe? Alguém que me apoia, me ajuda, me aconselha, me orienta. Ela está comigo em todas as jornadas, porque na jornada de um homem de Deus, a gente precisa de alguém que É realmente verdade. seja esse nosso escudo, esse nosso apoio, sabe? Essa pessoa que nos abraça. Aquilo que o Senhor mesmo disse, né? Far-lhe-ei uma adjuntora, né? E ela é realmente essa adjuntora que me corresponde idôneamente, né? Eu louvo a Deus pela vida dela. Pai do céu, acho que hoje eu vou aprender muito. Minha esposa está aqui, eu já vou aprender muito com o pastor aqui já. Mas é verdade, o nosso Nossa, ministério só existe por conta da família que a gente tem, né? é verdade mesmo. E eu louvo a Deus pela família que eu tenho, por tudo que. A minha história é uma história assim de muitas entregas, né? E todas as minhas entregas, eu louvo a Deus porque a minha casa sempre foi junto comigo nas entregas. Nunca foi uma decisão minha, sempre foi uma decisão da nossa família. Nunca foi uma resposta de Deus comigo, sempre foi uma resposta de Deus com a nossa casa. E olhando para isso, eu louvo a Deus pela casa que Deus me permitiu constituir. Rapaz, que bênção. Pastor, vamos começar. O senhor já veio de berço cristão, o senhor se converteu. Como é que é a sua carreira, assim, seu ministério com Deus, assim? Da Pois onde que é, nasceu? Como é que foi, assim? a minha vida em Deus é uma coisa muito interessante. Na verdade, eu venho de uma família tradicionalmente, meu pai, ele vem de um caminho do espiritismo kardecista. A minha mãe, ela, embora frequentasse, participasse com meu pai, mas tinha muito mais um quê de uma religiosidade católica, né? Entendi. Ela nos mostrava, nos permitia viver também a questão do catolicismo, e eu fui trilhando ali, né? Eu participei, fiz batismo, crisma, eu participei do catecumenato, eu Caramba. andei por aquela trilha ali, né? Aprendendo, e eu me lembro que no meio desse caminho todo, eu sempre gostei muito de história, sabe? Eu Entendi. sempre gostei muito de história. E no meio dessa história, dessa jornada toda da minha fé, eu tinha algumas dúvidas internas dentro de mim que eu não conseguia responder. Por isso que eu participava tanto dos trabalhos que a Igreja Católica poderia fornecer, porque eu tinha uma dúvida que realmente era algo que pulsava dentro de mim
e eu não conseguia preencher. Alguém Quando falava assim, algo né? gritava dentro de mim, e é uma coisa impressionante, sempre existiu isso dentro de mim. E quando eu me entendi um pouco mais, o meu pai já era muito mais envolto com o espiritismo e eu fui para conhecer também, tanto que eu sempre também tinha as mesmas dúvidas, né? E aí eu ficava fazendo aquelas perguntas sobre como era, como deveria ser, como era o céu, como era a resposta do céu, como a gente reagia, como era depois da morte. As minhas dúvidas sempre foram nesses caminhos, sabe? Isso era intrínseco em mim. Então, como eu não cresci num berço evangélico, mas sim num berço cristão, mas porém de corrente, né, distinta do que hoje eu vivo, eu vivi nesse caminho até que um dia a minha esposa já, na época minha namorada, Sim. eu estava terminando meu curso de direito, me formei, estava me formando, ela fazia psicologia e ela começou a prestar assistência numa igreja, né? E ela começou a prestar assistência Caramba. psicológica, um auxílio realmente para a E sociedade você ali. já tava, tipo assim, com uns 25 anos, mais ou Eu estava menos. com 22, 23 anos, mais ou menos. Eu acho que era mais ou menos essa idade. E aí ela começou a prestar, e aí eu levava ela para esses atendimentos que ela fazia no fundo da igreja. E parava o carro e ficava escutando, né? E para Nossa. quem nunca pisou numa igreja evangélica, hoje não tanto mais, né? Mas quando você pisava numa igreja evangélica, era muito diferente. Você escutava umas músicas muito diferentes, você escutava algumas coisas e dizia assim, gente, isso aqui é meio Tá estranho. diferente, tá? Isso Realmente. na verdade, é estranho, entendeu? Porque são colocações, às vezes, das letras que parecem, soam meio estranho para quem não conhece esse mundo, né, evangélico. Sim, verdade. E aí eu ficava naquela, escutando, ouvindo e levando e buscando. Bom, até que um dia nós tínhamos uma divergência entre nós. Eu não queria continuar na igreja católica, eu falava para ela, não, eu acredito que isso, eu não concordo, mas não concordava, não tem nada a ver, a minha concordância com a falta de concordância com a igreja católica, apostólica romana, não era algo sobre idolatria, era algo sobre conceito mesmo, sabe? Era Entendi, muito mais entendi. cultural para mim do que propriamente doutrinário naquele período, sabe? Era algo muito mais para mim cultural. Então eu tinha muitos pontuares na minha Muitos história. porquê, É assim. exatamente como eu, assim, eu sempre gostei muito de literatura, de ler, eu sempre gostei muito de me aprofundar em muitas coisas. Então eu tinha alguns porquês da igreja, sabe? Eu perguntava por que da Inquisição Católica, por que Ah, algumas coisas mais porque eu não entendia como alguém que poderia falar do amor poderia ser tão inquisitivo na dor, entendeu? Eu ficava com aqueles porque eram perguntas minhas mesmo, não tinha nada a ver com a instituição, tinha tudo a ver comigo mesmo. E aí eu acabava indo para o espiritismo junto com a minha família, mas também não conseguia me aprofundar lá, não conseguia ter as experiências espirituais. Eu era ficava meio do tudo lado de muito fora, raso, eu assim. sempre muito superficial. E quando eu comecei a namorar a Andréia, por isso que eu digo que a Andréia é a minha maior decisão, olha que coisa. A Andréia vem de um berço católico, apostólico romano, mais firme do que eu. Ela realmente participava, era envolvida, ela era do grupo de jovens, né? A mãe dela muito frequente isso, minha sogra muito muito firme na igreja católica. Não era alguém que só falava que era católico, mas era realmente um praticante do Ela tava catolicismo, né? ali. Sim, sim. E no meio dessa jornada toda, é, a gente começou a ter uma divergência. Bom, ela falava para mim, no Espiritismo eu não vou, Daniel. E eu digo, na Igreja Católica eu não vou. E Nossa. nós tínhamos essa questão entre nós, então a gente não ia nem num nem no outro e ficava nessa história. E aí aconteceu esse fato dela prestar assistência numa igreja. E no primeiro dia que nós fomos nessa igreja, nós chegamos lá para um culto, não sabia que era culto, na verdade eu cheguei porque era uma palestra. Para Entendi. mim, era o convite de uma palestra, e eu ouvi muito de algumas coisas ali que fez algum sentido para mim e outras coisas não fez sentido nenhum para mim, né? Naquele tempo eu digo, tá certo, alguma coisa é, outras coisas não são, mas aquilo ficou marcado em mim, sabe? De alguma forma eu ouvi aquela palavra porque naquele dia o pastor, que eu não sabia que era pastor, né? O pastor, que na verdade naquele dia estava fazendo uma palestra, porque não era um culto realmente, era uma palestra, né? Entendi. Dentro da igreja. E o pastor ali estava falando sobre sonhos.
E eu me lembro que ele ministrou sobre José, sobre os sonhos de José. Eu me lembro que ele falou muitas coisas daquilo que Deus pode fazer além do que Deus pode dar muito mais, que Deus pode fazer além daquilo que a gente pensa ou imagina. E ele termina a palestra, e isso eu tenho gravado até hoje na minha mente. Ele termina contando a história dele, dizendo que ele teve uma dificuldade muito grande na vida, porque quando ele nasceu, ele tinha uma debilidade mental, sabe? Ele tinha uma dificuldade realmente, e a mãe falava que ele ia ser um homem muito, muito conceituado, mas o médico dizia, não, seu filho tem problemas Tinha uma resposta de Deus intelectuais. e uma resposta dos Exatamente. médicos. E ele contava isso, que a mãe dele sempre soprou isso sobre ele, sabe? E aí ele conta que agora no auge da vida dele, ele termina essa palestra dizendo que ele era um tradutor, intérprete de línguas, né? Um homem viajado, palestrante de muitas empresas, e ele termina isso dizendo, com uma foto, eu me lembro dessa imagem, ele termina dele de uma foto no alto da Torre Eiffel, dizendo tudo aquilo que o dinheiro não faz, o sonho de Deus pode concretizar. Nossa. Olha, isso gravou na minha mente, sabe? Aquilo foi algo gritante. Por que gravou na minha mente? Porque eu achei lindo? Não, porque eu achei ridículo. Peraí, você já me mandando. Peraí, eu já achei, nossa, ia ser um negócio muito motivacional e tal, assim. Falei, opa, mas ridículo, mas Porque eu falei, não, cara, não existe isso. Não existe algo que você não pode fazer. Quem te leva é o dinheiro. De alguma forma o dinheiro te conduz, de alguma forma o dinheiro te posiciona naquele lugar, de alguma forma é o dinheiro que vai te colocar nesses altos lugares. Então você estava mostrando ali, não foi um Deus que fez, eu, Daniel, dizendo na minha mente. Aquilo realmente era algo que o dinheiro, a palestra, a sabedoria, o conhecimento, aquilo que ele estudou, promoveu para ele. Ponto. Entendi. Então ficou aquele negócio de dizer assim, legal, mas aí fica um ponto. Pô, você pô Deus nisso aqui, né, na minha imaturidade ou na minha ignorância, né, eu quero que você entenda nisso. Era num processo que eu não tinha isso, eu tinha os meus, sempre fui muito humanista, sabe? Sim. De muito conhecimento da questão humana, então aquilo para mim pontuou e ficou gravado em mim. Mas o que não me pontuou é que logo depois teve a inauguração dessa igreja. Eles estavam numa reforma, numa ampliação, né? E mudaram para o novo prédio, era isso. Era a mudança de um novo prédio. E me convidaram para ir. Como a Andréia fazia esse serviço de assistência, eu falei, bom, vamos lá. Mas já imaginando que seria uma palestra como a palestra aqui. Então, o senhor tipo, não tinha uma visão de culto, era uma visão de palestra. Nada, eu nunca pisei numa igreja evangélica. Entendi. Se eu para te falar que nunca pisei numa igreja evangélica, eu acho que uma vez eu fui num casamento numa igreja presbiteriana, que acho que era a minha primeira experiência com uma igreja evangélica. Nossa, isso eu estou dizendo com meus 22 anos de idade. Então, tipo, juventude, nada. Nada. Não participei de nada, não frequentei nada, não fui em lugar nenhum. Não tinha um amigo que era crente, não tinha um amigo que era cristão, não tinha um amigo que era evangélico, não tinha um amigo... Nada. Eu não tinha nenhum ponto de ligação nesse sentido. Entendi. Nenhum. Então, assim, eu não tinha isso, né? Eu não tinha essa prática da comunhão evangélica, daquilo que a gente vive hoje, na verdade. Mas eu fui nessa inauguração. E eu tô contando assim um pouco mais alongado, né? Não, fica à vontade, aqui é para contar a história mesmo. Depois eu fico falando demais, né? Não, quanto 2, 3 horas no máximo, assim? E aí eu me lembro que eu fui nesse dia, e era um culto, aí era um culto de verdade. E eu me lembro que eu fiquei muito deslocado naquela questão do culto, porque aí já não tinha nada a ver comigo, sabe? Não era nada não tinha nem nada, algo relacionado a mim. E termina esse culto, tudo, eu achei legal, assim, achei alguns cânticos bonitos. Todo mundo que vai na igreja evangélica, primeiramente, diz assim, pô, esse povo canta umas músicas bonitas, né? O povo canta bonito. Esse povo tem uma música bonita, né? E eu ficava assim, poxa, que música bonita. Achei de verdade algumas músicas, hoje a gente conhece chamando louvores, mas eu falava, achei umas músicas bonitas. E que dessas músicas bonitas, eu termino o culto, vamos embora. Existia uma pessoa, e eu preciso dizer que isso foi muito importante na minha história, que é a irmã Rose Ponce. A irmã Rose ela formou em psicologia junto com a minha esposa. Ela que montou o projeto dentro da igreja e convidou a minha esposa para ajudá-la no projeto. Era um projeto de Deus estabelecido fora da igreja. Entendi. Por isso que eu acredito demais nos projetos que são estabelecidos fora. Porque nós, na verdade, a minha casa, ela foi constituída muito mais fora da igreja do que dentro da igreja.
Foi uma preparação do lado de fora para servir do lado de dentro. Entendi. Não foi uma preparação do lado de dentro para servir do lado de fora. Entende o que eu estou falando? Entendi. Foi algo muito mais do lado de fora para a gente entrar para o lado de dentro e aqui aprender aquilo que Deus queria. Mas a irmã Rose, de alguma forma, muito em Deus, compreendeu aquilo que existia em nós e ela labutou por aquilo. Eu me lembro que nesse culto ela não congregava nessa igreja, mas estava lá para nos conduzir nos passos. Estava lá para ajudar. Assim. Exatamente, né? Para nos apresentar. E eu me lembro que naquele dia, terminou o culto, vamos embora. Ela disse, não, vamos lá cumprimentar o pastor. A irmã Rose já sabia, já devia estar... Eu fico pensando assim hoje, não. Né? Aí eu cheguei para cumprimentar ele e foi a primeira vez que eu tenho uma experiência espiritual que me marca. Porque ele, terminando o culto, eu digo para ele, parabéns, foi muito legal, gostei demais de estar aqui, achei umas músicas muito bonitas e tal, parabéns pela condução, parabéns pelo trabalho. Foi essas minhas palavras. Aquele homem pegou na minha mão pela primeira vez e disse assim... Eu preciso te dizer algo, a partir de hoje sua vida muda. A sua vida vai mudar 360 graus. Eu olhei para aquilo e disse, que maluco é isso aqui? Falei, amém. Amém, mas não aquele amém tipo... Né? Bem cético. Bem cético. Entrei no carro, naquela época a Andréia, minha namorada, fui deixar ela na casa dos pais dela e fui levar ela para casa... E deixando ela no meio do caminho, eu disse, você escutou o que aquele pastor falou para mim? Ela disse, eu escutei. Aquele negócio da sua cabeça, matutando ali. Aquilo realmente mexeu em alguma coisa em mim. Eu digo, como eu falo um negócio desse para alguém? Ele não me conhece? Ele não sabe o que eu faço, o que eu vivo, como eu sou? Como que minha vida vai mudar? Vai mudar no quê? O que é essa mudança que ele está falando que minha vida vai mudar a partir de hoje? A partir de hoje, por quê? Vai acontecer alguma coisa comigo? Sabe aquele negócio de ceticismo mesmo, mas que fica talvez algo na minha mente dizendo as minhas experiências, as minhas vivências. Sim. Será que tem algo espiritual que eu não conheço? Será que... Porque aí a mente da gente vai vagueando em aquilo que é o nosso pé já palpável. Alguém comentou alguma coisa para ele, fica naquela. E assim, mais do que isso, eu acredito que a minha mente foi naquilo que os meus pés já tinham palpado espiritualmente. E o que eu tinha apalpado espiritualmente não tinha nada a ver com aquilo que o Espírito ia soprar sobre a minha vida. Entendi. Então eu tinha muito mais outros conceitos do que aquilo que estava soprando ali. E aquilo marcou na minha vida. E eu depois deixei ela em casa com aquilo encafifado, fui voltando para a casa dos meus pais para ir embora e voltando para aquilo. Mas aquele homem vai falar aquele negócio para mim? Não é possível. Que negócio é esse? Como é que esse homem fala? E resumo da história. Eu, no meio do caminho, na rua Santos Pereira, eu gravei isso na minha mente, era a rua Santos Pereira, eu subi na rua Santos Pereira, ali atrás do Palmeirinha ali, sabe? Perto do Bombeiro? Perto do Bombeiro ali, na rua de trás, aquela rua voltando, que a gente vai pro sentido do bairro ali, centro do bairro, né? Eu voltando por ali, à noite, e tô voltando para casa dizendo, não é possível, o que aquele homem vai fazer? Eu solto uma palavra. Eu digo assim, se é de Deus o que esse homem realmente falou, se o homem me dá um sinal... Peraí. O senhor nunca tinha, basicamente, conversado com Deus. Do nada soltou uma palavra assim. É porque ele falou assim, ó, a partir de hoje por quê? Que negócio é esse que vai acontecer? Então eu fiquei naquilo, será que isso aqui é de Deus? Será que isso aqui não é de Deus? Será que... E eu disse, então, eu e Deus, eu sozinho no carro, eu digo, se for de Deus, o Senhor me dá um sinal. Imediatamente meu carro morre. Ele apaga, ele faz puf. Que sinal, hein? O carro apaga. Ele apaga e eu entro em desespero. Porque eu desesperei dizendo, peraí, porque aí pra mim veio algo muito grande. Poxa, eu acabei de falar, se for de Deus, o Senhor me dá um sinal. O carro foi puf. O Dilma Doce ficou muito bravo, falou, mas que sinal, hein? E naquela hora eu falei assim, peraí, o que tá acontecendo aqui? O carro apagou, ele não dava partida, ele não ligava. Eu fui ficando desesperado, sozinho, numa rua escura. Eu não sabia o que fazer, não sabia que rumo tomar, que atitude tomar. Eu tentava dar partida no carro, o carro não funcionava. Eu falei, estragou alguma coisa. Eu comecei a associar coisas naturais, mas imediatamente a minha mente falava assim, será que aquele homem fez alguma coisa? Será que aquele cara lá, aquele pastor sabia de alguma coisa? Será que ele lançou alguma coisa sobre a minha vida? Será que ele veio aqui no meu carro e tirou uma coisa aqui? Sabe, um negócio assim, mas não tinha como, porque eu tinha acabado de soprar aquela palavra. E você sabe que a rua Santos Pereira é uma subida, né?
É onde chega nos bairros. Onde é o CVV ali, aquele pedacinho atrás. Sim. Ela é uma subidinha assim, e eu chegava, eu me lembro que eu falei assim, bom, o carro estragou, eu vou empurrar, vou voltar para a Avenida Major Nicásio, ali eu vou descer no carro, porque eu desço o carro, Aí tomo um tinha embalo. meio que um pouco na contramão. Isso, vai que sai alguma coisa, para no posto, faço alguma coisa nesse sentido. E eu empurrava o carro, o carro não ia. Eu virei, fui a avesso do carro, taquei na subida do carro. Eu empurrando na subida do carro. E aí eu falei, Senhor, isso aqui tá muito estranho. Eu não falei Senhor, né? Tô falando aqui porque eu subi agora. Na verdade eu não falei, né? E eu falei, que loucura é essa que eu tô vivendo? Com muita loucura mesmo, muita loucura mesmo. E aí eu sei que eu taquei o carro numa rua, próxima rua, eu desci com o carro no ponto morto, parei ali perto da rodoviária, o carro não funcionava, não ligava, nada, numa noite. Naquele tempo a gente não tinha celular, sabe? Não era como hoje a gente tinha essa facilidade, né? Rapidinho, já tinha socorro. Já tinha socorro, e eu falei assim, vou parar o carro, volto a pé na casa do meu sogro, peço ajuda para ir para casa, e pedir um mecânico, e amanhã eu vejo o que aconteceu, naturalmente. E eu me lembro que a partir dali eu tento dar partida mais uma vez, não consigo, eu tranco o carro, saio a pé para ir para casa do meu sogro, escuto uma voz audível. Volta e dê partida. E aí eu falei, não é possível isso. E eu falei, Senhor, se o Senhor existe de verdade, o Senhor está fazendo isso comigo, não é natural. Eu não estou vivendo algo natural aqui. E eu parei, porque a minha experiência era uma experiência espírita. Eu digo, será que... Eu procuro com os meus olhos, ver se eu encontrava algum espírito de luz, porque era assim que eu tinha a minha concepção. Eu não ouço ninguém, eu não vejo ninguém, e eu ouço de novo a mesma voz. Volte e dê partida. Você não me pediu um sinal? Nossa, aí pronto. Eu desesperei, caí em choro. Eu caí num choro que eu não sei te contar o volume dos meus gritos, dizendo e falando, o que é isso que está acontecendo comigo? Que experiência é essa que eu estou tendo? Eu volto, dou partida, o carro nunca mais estragou. O carro funcionou normal, eu volto para casa, não consigo dormir aquela noite, ligo pela manhã para André e digo, André, preciso te contar o que aconteceu comigo. Aconteceu isso, e isso me fez, de alguma forma, buscar então conhecer quem era esse Deus que a igreja evangélica anunciava. Nossa. Isso me fez não crer, mas me fez buscar, partir em mim um desejo de dizer, existe algo maior. E isso me faz buscar o conhecimento, me faz ir para a igreja. Eu começo a frequentar a igreja não pelos bancos da igreja, mas começo a frequentar a igreja pelo Instituto Teológico da igreja. E só um ponto aqui, uma vírgula. No começo o senhor falou da questão desse vários porquê, ou muitas vezes esse questionamento. Quando você teve essa experiência com o Espírito Santo, algo mudou assim desses porquê? Então, eu vou dizer que assim, eles me despertaram em dizer, então se existe uma verdade, eu quero não conhecer a igreja pela igreja. Eu quero conhecer a igreja pelo ensino da palavra. Entendi. Por isso que eu não fui um daqueles que começa, eu falo que a minha história ela é muito diferente de muita gente. Porque eu logo me matriculei num curso teológico. Geralmente a galera primeiro tem essa experiência, já quer exatamente viver isso, viver o primeiro amor ali. Mas pensa que eu não tinha amor, eu tinha essa experiência, mas eu não tinha vínculo. Entendi. Então, para mim pisar, para mim ainda declarar, ainda falar, era tudo muito... Poxa, não era o meu costume, eu já tinha essas objeções, eu sabia como é que vai lidar isso dentro da minha casa. E para não ficar muito longa a minha palavra, eu me ponho dentro da igreja, eu vou fazer o curso teológico porque eu tinha um objetivo. Eu quero responder às minhas indagações. Eu quero então conhecer esse Deus que a igreja fala, que vai responder às indagações que eu trago dentro da minha alma. Aquilo que sempre me pôs em conceitos. Eu preciso trazer essa resposta. E eu falo que eu fui um aluno que aborreci muito meu professor de teologia. Né? A teologia onde? Eu fiz em Franca o curso de teologia pela Assembleia de Deus, né? Eu fiz 2 cursos que na época tinha, fiz um curso básico que era esse primeiro que eu fiz, e depois eu fiz um curso pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus também, que era do IBAD, fiz, dei aula depois, né? Eu fiz um curso avançado do Instituto Cristão Brasileiro,
que era um curso de nível avançado para conhecimento e doutrina bíblica, e fiz um outro curso que eu acredito que seja algo que hoje muito mais tenha pautado no meu coração, que é um curso de teologia aplicada, e que é algo que eu sempre quis fazer, sabe? É pegar a Bíblia e aplicar a Bíblia no nosso cotidiano, aonde eu posso aplicar, porque na verdade eu entendo, né, que a gente conhecer a Bíblia é uma coisa muito fantástica. Conhecer a palavra, conhecer as suas histórias, conhecer as suas doutrinas, os pilares do Evangelho. Mas eu preciso muito mais do que conhecer, eu preciso saber onde eu aplico tudo isso. Viver isso, né? Como que eu faço para aplicar isso? Porque eu posso te dizer muitos versículos que podem fazer sentido para você, mas se eu não souber aplicar isso na sua história, os versículos vão ficar como uma palavra de emoção, sabe? Entendi. Ele precisa ter a sua força de aplicação. Porque essa é uma das correntes. Quando a palavra do apóstolo, quando o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ele está dizendo que a palavra ela é penetrante porque ela traz vida, ela produz vida, ela precisa produzir vida. Por isso que ela é assemelhada a uma espada de 2 fios. Porque a espada de 2 fios significa literalmente isso. Eu preciso ter a compreensão e a aplicação. Entendi? Eu preciso compreender o que a palavra está dizendo, mas eu preciso aplicar a palavra. Então eu preciso que essa espada de 2 fios, de 2 gumes, sejam esse baluarte de alicerce dentro de mim. Tá, não adianta eu te dizer muita palavra. Se eu não aplicar para o teu espírito, se eu não disser naquilo que aplica na sua vida, você vai ficar com a palavra cheio de palavra, mas sem prática de vida. Né? Então eu acreditei muito nisso e busquei isso. Então eu andei aqui, mas eu digo que no início era muito mais na igreja, né? Eu louvo a Deus pelos pastores que eu tive no início da minha história, que eu pude sugar muito deles, de perguntar muito, de tirar muita dúvida. Eu sabia que eles tinham algumas dificuldades de, às vezes, responder algumas perguntas, mas tiveram muito amor comigo, sabe? De dizer, não, peraí, não é assim, você está pensando isso, leia isto, pensa nisso, busque isso. E assim, como eu já tinha essa facilidade da leitura, isso foi me dando uma vontade de buscar muita literatura, de buscar alguns conceitos que pudessem me preencher. E claro, eu começo então a ter uma vida no espírito, eu começo a buscar algo espiritual. Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu acabei de terminar com muito custo, né, amor? Mas eu terminei a teologia, porque aqui no Quadrangular a gente também tem o Instituto Teológico Quadrangular. Uhum. E aí eu terminei. Aí, daqui um tempo, claro, eu vou querer estudar mais. E aí, até para o jovem saber assim, fez uma teologia, qual que é o próximo caminho, o que deve se procurar, o que deve, assim, assim, na sua vivência que o senhor teve, assim, se fosse para o senhor dar um conselho, até para mim mesmo, para onde Uhum. que deve seguir, assim, nessa questão de aprender mais, de questão de teologia mesmo. Eu vou dizer assim, ó, toda vez que eu andar pela teologia, eu vou conhecer muito mais da palavra. Eu vou conhecer a verdade. O que eu não posso, e eu acredito que esse talvez seja o melhor conselho que eu possa dar para qualquer pessoa, inclusive é um conselho que eu dou para mim mesmo, que eu não fique só na teologia. Eu possa também conhecer a essência do evangelho. Porque a teologia ela vai me dar a base, ela vai me dar a estrutura, ela vai me dar o conhecimento, mas ela não vai me dar a vivência. Ela não vai me dar a experiência com Deus. Ela não vai me dar a essência do evangelho. Ela vai me dar o conceito do evangelho, entende? Entendi. Então, assim, eu sempre recomendo a viver isso. Então, o que eu faço hoje muito como teologia, eu hoje faço na minha vida, embora já tenha percorrido muitos livros de muita verdade, né, de muitos conceitos, hoje eu leio a Bíblia pela Bíblia e vivo a essência ao máximo que eu consigo dessa Bíblia. Então, eu quero conhecer, sim, eu quero conhecer, mas eu quero muito mais viver. Hoje, a teologia que eu acredito que sopra para todo mundo é a teologia da vivência. Como eu aplico isso na minha vida? Como eu aplico aqueles conceitos que eu aprendi? Como eu aplico aquelas verdades que são aplicadas, que são mencionadas nos livros teológicos? Mas o que isso me produz? Entendi. Que homem eu me torno? Que marido eu me torno? Que filho eu me torno? Porque o grande problema é que às vezes a gente sai com diploma, mas não sai aprovado para dentro da nossa casa. Entende o que eu estou falando? Entendi. Eu sou um teólogo aprovado com diploma, mas sou reprovado na minha casa. Eu sou um teólogo aprovado com diploma, mas sou reprovado pelos demais cristãos. Eu sou um teólogo aprovado com diploma, mas não sou alguém que vive o cristianismo na rua. Então eu pergunto que a teologia é muito boa. É muito boa.
ela é muito boa para me dar o conhecimento, mas ela precisa ser apenas uma base para que eu possa percorrer um novo caminho, porque senão eu vou ficar só com a essência de que eu preciso conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais, conhecer mais. E eu pergunto, quando eu vou viver mais? Quando vai chegar a hora de eu viver mais? Quando vai chegar a hora de eu demonstrar aquilo que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo de número 3, quando Paulo vai dizer assim que para a gente conhecer o perfeito amor, a plenitude do amor de Deus, a gente precisa passar por um lugar. Que lugar é esse? Ele diz assim que a gente, por essa causa, eu me ponho de joelho por causa de vós, para que o poder do Espírito se revista sobre vós, para que vocês possam conhecer qual é a largura, qual é a altura e qual é a profundidade da plenitude do amor de Deus. Sim. Então, ele está dizendo que a gente precisa conhecer uma coisa em Deus, que é o amor, e o amor não está na teologia. A teologia, eu tenho um negócio muito assim, o senhor falou o bagulho, eu acho muito, muito sincero, assim, porque a gente muitas vezes quer conhecer muito de Deus, quer conhecer muito da palavra, e aí, não que a palavra não tem que conhecer assim, Sim. mas só que ela tem que ser conhecida, mas ser vivida. E eu vou muito de frente com isso mesmo que o senhor está falando, muito. É muito o que eu acho que deve ser vivido, e eu penso muito assim, porque Jesus veio. E aí ele falou pros caras, ele mandou, ele ensinou e mandou. Ele não ensinou e ficou preso ali. Então, tipo, a teologia eu acho muito boa, eu gosto muito de aprender, mas eu gosto também de viver, que nem o senhor tá falando, eu gosto de viver isso. E os jovens, hoje, assim, principalmente nas redes sociais, nas questões, eu vejo muita gente formada em teologia, master, brigando ali, mas assim, não. E a vida, né? E o dia a dia, como é que tá? Então, eu fico entristecido muitas vezes com isso, com muitos irmãos nossos, porque é uma guerra de quem sabe mais a Bíblia e não sei o que tem, só que aí esquece de uma guerra que a gente está vivendo no mundo mesmo. Que é primeiro o nosso testemunho, como é que nós estamos sendo em Cristo Jesus, como é que está sendo, os irmãos estão vendo nós, e aí a gente está cheio da palavra, mas a palavra, sabe, não está em nós. Isso que é difícil. Eu vou dizer uma coisa para você assim, a gente precisa olhar a igreja no seu conceito pleno. Porque a gente precisa saber que existem dois clamores. Quando a gente vem para a igreja tem um clamor. Qual o clamor da igreja? Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Então a igreja clama que venha o Senhor sobre ela. Que o Senhor venha e complete o seu reino sobre nós. É o clamor da igreja. Que o Senhor nos arrebate, que o Senhor nos leve para morar com Ele nas mansões celestiais. É a expectativa da igreja. Sabe, a expectativa da igreja é continuamente isso, tanto que a gente canta sobre isso, tanto que a gente quer conhecer. Por que a gente quer conhecer o livro das revelações? Porque a gente quer entender quando acontecerá as coisas dos últimos dias, como a igreja será, como a igreja passará, como a igreja virá. Sabe, a gente quer conhecer, e isso é um conhecimento para responder um clamor da igreja. Eu vou dizer que a teologia ela é boa para responder ao clamor interno da igreja. Mas a verdade é que a mesma Bíblia diz e fala sobre nós que há uma ardente expectativa do mundo pela manifestação dos filhos de Deus. Enquanto a igreja clama para que venha o Senhor, o mundo clama que a igreja se manifeste. Entende? Então a igreja está dizendo, vem Senhor. O mundo está dizendo, vem igreja, vem nos resgatar. Sim. Venha nos buscar, venha nos ensinar, venha nos instruir, venha nos capacitar, venha nos mostrar o amor que está em você. Eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso. É o que eu te disse, eu não fui criado nos bancos, eu sou alguém do lado de fora que veio para o lado de dentro. Entende? Então eu entendo que eu sou um daqueles que clamavam, porque a minha busca desde a minha mocidade era, não concordo, mas buscava até entender. Eu andava por outro caminho e dizia, não, também não concordo, mas buscava entender. Existia em mim um clamor natural. E esse clamor eu entendo que é o clamor do mundo, porque ele habitava dentro de mim. Ele também estava em mim, mas quando eu olho para tudo isso, eu paro pensando nisso tudo, paro pensando sobre todas essas coisas, eu preciso entender que a teologia, ela então me alimenta aqui dentro, mas ela não me impulsiona nesse amor do lado de fora. E é isso que a gente precisa conhecer em Deus. Eu preciso aplicar isso no Senhor, para dizer, bom, eu não preciso dizer para aquela pessoa que existe 2 correntes ou 3 correntes doutrinárias sobre aquele assunto. Eu preciso dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez o evangelho seja muito mais simples aplicado do que muito profundo a ser estudado, sabe? A gente precisa olhar para essas coisas e eu vejo que, por vezes, a gente se interessa tanto no conhecimento e perde tanto da essência. Talvez esse seja o nosso maior grito dos últimos dias, é fazer com que nós, cristãos,
possamos voltar à nossa consciência de colocar a nossa vida naquilo que o Evangelho nos pôs. O Evangelho, o Senhor não nos chamou para ser catedráticos, o Senhor nos chamou para ser práticos. Entende? O Senhor não nos colocou para colocar nos bancos da cátedra apostólica. O Senhor nos colocou em lugares simples para dizer: vão de 2 em 2, vão nos valados, vão nas ruas, vão nos becos, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É simples da gente viver. Mas por que a gente está com tanta dificuldade de viver? É porque a gente está envolvido em muito conhecimento. A gente prefere o diploma. Só que o Senhor diz assim que quem ganha uma alma, sábio é. A gente está preocupado com conhecimento e perdendo sabedoria. Eu falo que o senhor falou da questão das almas e do diploma. Muitas vezes a gente está tão preocupado num diploma, num cargo e alguma coisa assim que a gente está esquecendo mesmo. Às vezes eu assim, tipo, Fabrício, eu pego muito. Por que o povo não tá acordando, né? Tipo, eu me questiono isso. O que tá, sabe? O povo muitas vezes, cara, é uma indignação santa que, sabe, que fica dentro de mim. Falo, por que esse povo não tá. Muitas vezes a gente acaba falando, tem muitas pessoas para ouvir ainda, mas eu falo, caramba, por que o povo não tá despertando ainda? O que tá faltando? Sabe? E a gente fala de arrependimento, fala de Jesus, fala do amor de Jesus. E muitas, sabe, é uma loucura. Eu fico, tipo, indignado muitas vezes. Eu falo, gente, tanta coisa pra gente discutir, tanta coisa pra gente fazer. E aí o povo quer, tipo, ficar por que esse copo tá aqui e não tá aqui. E tanto de coisa que tem, sabe? A gente se acomoda com muita coisa pequena, muita coisa que muitas vezes não vai nos levar a nada, dentro da igreja, fora. E a gente fica. E eu fico, cara. Mas e esse Jesus que eu ouço falar? Não sei se o senhor conhece, tem o Douglas, o Jesus Cop, e ele fala uma coisa que é muito. E sempre me pega, né? Ele fala o que Abraão viu, o que Moisés viu, o que João viu, que Paulo viu, falou que, tipo, tudo isso aqui eu considero perca. Tudo isso aqui é, tipo. E aí, pega um negócio muito em mim, eu falo, tipo, eu quero também, tá ligado? Eu quero viver isso. Eu quero. Eu quero viver isso. E é isso que eu estou te dizendo. Hoje eu posso te falar com toda certeza que é sobre esse lugar que o Senhor tem nos chamado para esse último tempo. Sabe, eu entendo e vou te dizer uma coisa. Uma voz de Deus tem soprado ao meu coração que o Senhor vai mudar as estações. Sabe, eu vejo que Deus está soprando sobre a nossa nação. Deus está soprando em muitos lugares uma mudança de estação, aonde eu sei que a igreja vive de nuvens espirituais, tempos espirituais, sabe? Você pode olhar para a igreja e você vai perceber que houve tempos que a igreja se movimentou muito mais em campanhas, houve tempo que Deus fez a igreja movimentar em conhecimentos, houve tempo que Deus fez movimentar em outros trabalhos, sabe? Houve tempo que Deus fez manifestação de cura, houve tempo que Deus manifestou através do dente de ouro, houve tempo que Deus fazia braço. Lembra? Muita coisa. A gente viveu esses tempos e a gente pergunta por que isto não está acontecendo mais. Eu entendo que tudo isso é uma estação de Deus. Sabe, é como as estações do ano vão mudando. E Deus também vai mudando as suas estações para que a igreja possa conhecer. Afinal de contas, a única finalidade de Deus abrir o seu conhecimento aos homens e fazer com que os homens assumam seus ministérios é para a edificação dos santos. Ou seja, todos nós que somos chamados temos um só propósito. Qual? Edificar o próximo. Fazer com que o outro seja muito maior e muito melhor do que eu fui. Por isso que a Bíblia diz, considerai o seu próximo maior. Então a gente precisa ter isso. Com a minha responsabilidade, era um chamado de edificação ao próximo. Então, nesse caminho de trocas de estação do Senhor, eu tenho entendido que Deus vai começar a soprar uma nova estação. De gente como você, Fabrício, que está aqui dizendo assim, cara, eu me formei, mas meu coração queima de verdade é pela realidade. Eu me formei, eu conheci, e que bom, eu quero conhecer mais, e não há nada de errado. Eu estou aqui dizendo uma apologia contra a teologia, não. Eu estou dizendo assim, gente, conhecer é muito bom, mas vivê-la na sua essência, ir para esse lugar, fazer o que você está fazendo aqui, doando a sua vida, doando um tempo da sua história, para dizer, gente, vamos falar de coisas que a gente pode impactar. Quando eu vou trazer um empresário, quando eu vou trazer alguém que possa impactar a sociedade, eu posso dizer, olha, a gente não impacta somente em cima de um púlpito. A nossa função pode tocar em muitos lugares. Eu entendo que Deus vai levantar uma nova nuvem espiritual, onde nós veremos muitos empresários
que serão verdadeiros pastores. Vou usar essa expressão, porque a palavra do Senhor diz uma coisa, que o Senhor nos fez povo seu. O Senhor nos separou como nação santa. O Senhor mesmo disse que nós somos sacerdotes reais, ou sacerdotes do reino. Essa é a verdade do reino. Então, todos nós carregamos esse projeto do Senhor, de trabalharmos numa função sacerdotal. A minha função sacerdotal é um sacerdócio eclesiástico. Por quê? Eu sirvo à igreja. Eu movimento o meu sacerdócio na igreja. Mas você, a exemplo, Fabrício, está aqui exercendo o seu sacerdócio na comunicação. A professora está na escola, dando aula, exercendo o seu sacerdócio, dando aula, ministrando conhecimento. O advogado está no seu escritório, exercendo o seu sacerdócio no cuidado com seus clientes, no trato da justiça. Quando eu posso, em qualquer área, o trabalhador da empresa, da fábrica, ele está exercendo o seu sacerdócio no trabalho. O economista, o dono da empresa, ele exerce o seu sacerdócio empresarial. Entende? Se nós compreendermos a função sacerdotal, nós vamos olhar para o mundo e vamos dizer, gente, a gente pode pastorear isso aqui. Eu não preciso de um homem, porque o véu foi rasgado. Você não precisa de mim, eu não preciso de você, eu preciso do Senhor. E a gente pode ser junto, maior no Senhor. Porque ele disse que melhor ser dois do que ser um. E o que eu preciso de você não é para você me levar, mas para que a gente possa andar junto, dando suporte. Por isso que ele diz que se um cair, o outro levanta. Não é para que eu seja maior do que você, mas que eu seja um com você. Entende? Para que nós possamos estar juntos. Exatamente. Ali, né? Então, quando eu olho para tudo isso, o Senhor está dizendo assim, eu preciso que essa geração, essa próxima nuvem, essa geração que está se levantando, ela não vai olhar só para o altar. Parece esquisito um pastor falar isso, né? É porque você começa a fazer a pergunta e você sabe disso, você toca em muitos jovens, você tem conhecimento com muitos jovens. Pergunta para os jovens dessa geração quem quer ir para o altar ser pastor. É verdade. Eu até brinco esse tempo atrás, eu tava fazendo uma célula, aí o brother falou, você quer ser igual... Eu falei pro Léo? Qual? Que faculdade que ele queria fazer. Ele falou, eu quero ser que nem você. Eu falei, então você quer ser pastor? Aí ele, não. Brincando, sabe? Falei, e é isso. Então, se ele quer, ele não quer ser. Mas não é que ele não quer ser pastor. Sim. Ele não quer ser pastor do modelo que o pastor hoje é visto. Entende o que eu estou falando? Ele não quer ser pastor na tribuna, ele não quer ser pastor em cima de um altar, ele não quer ser pastor da pregação. Não é que ele não queira pastorear, ele quer pastorear, ele quer entrar dentro da empresa dele e vou dizer assim, eu vou ser um empresário missional. Imagina toda empresa de marketing, toda empresa de telemarketing, toda empresa de venda via online, que fornece produto para o Brasil inteiro. Deixa eu te perguntar, você tem a capacidade de entender quantas pessoas essas pessoas podem tocar no mundo? Eles conversam com gente o dia inteiro? Se eles conversam com gente o dia inteiro, se eles entenderem a sua capacidade missional, o sacerdócio que carregam e começarem a transportar no meio das suas mensagens uma mensagem que seja aplicada no coração de Deus para a vida daquelas pessoas, tem noção do quanto nós podemos tocar vidas? O senhor falando isso, eu li o livro uma vez, não sei se o senhor já chama Eclésia, do Ed Silvoso. E ele fala muito isso. Ele começa a dar exemplos. Tem uma moça, um dos exemplos que ele colocou, ela vendia picolé. E ela conseguiu impactar, acho que a cidade de Bangkok, lá na Tailândia, de uma tal forma, uma região lá, que a igreja dela não estava mais cabendo gente. Mas ela estava fazendo algo, tipo, era muito simples. Ela pegava, orava ali antes de sair, e aí toda vez que ela vendia um picolé, ela falava alguma coisa para alguém. E ela foi falando, foi tipo, tendo essa missão de oração, que daqui a pouco ela moveu uma região inteira, sabe? Deus deu uma região inteira para ela através de vendendo picolé, assim. A igreja lotou, o prefeito foi atrás dela e falou, mas o que está acontecendo? Falei, gente, isso é... Olha que coisa tão extraordinária. Eu falo só esse pensamento, porque você pensa assim, ó, o mundo vai se fechar para o evangelho? Sim, o mundo vai se fechar para o evangelho. A gente começa a perceber que cada vez mais países se fecham para o evangelho. Ou seja, fica cada vez mais intenso a proibição da pregação do evangelho. Isso fica cada vez mais difícil o envio missional, de missionários para esse lugar. Fica cada vez mais complicado e cada vez mais difícil a aplicação missional. Mas o mundo fecha para o evangelho, mas não fecha para o comércio. É verdade. Entende? O mesmo país que se fecha para o evangelho, da proibição da entrada do evangelho, ele vai comprar produto de alguém. Imagina se esse alguém é um evangélico.
alguém que é um missionário de verdade na sua essência, alguém que é um sacerdote naquilo que faz. Cara, a gente não tem noção dos lugares que a gente pode entrar. Nossa, Talvez a igreja ainda não tenha a noção do poder que ela tem nas suas mãos. E não é o poder negocial, é o poder de expansão do reino. É o poder de pregação do evangelho, é o poder de ir além daquilo que a gente foi. É o poder da gente vislumbrar. Talvez eu olhe para tudo isso e diga assim, é sobre isso. Então, mais do que falar da teologia, e eu volto a dizer, porque senão vai parecer que eu sou contra a teologia, não, eu sou muito a favor da teologia, mas essa teologia tem que gerar em nós o impacto da rua, o impacto do evangelho, o impacto da verdade. Jesus ensinou os seus discípulos, mas chama eles e diz assim, vão. Eu não quero vocês aqui, eu não quero vocês como ensinadores, eu quero que vocês que sejam missionários, apóstolos, vão abrir igreja, vão levar igreja. Ele não estabeleceu ninguém para dizer, monte uma escola. Ele disse, não, vão anunciar, vão pregar, vão levar a palavra. Então eu acredito muito nisso. Portanto, assim, quando eu digo que a minha formação ela vem nesse sentido, porque eu precisava responder indagações do meu ser. Mas eu só tive esse preenchimento com a experiência do Espírito. Sabe, quando eu fecho isso com uma visitação de Deus dentro da minha casa, eu na minha casa de joelhos dobrados, na madrugada, orando de joelhos, o Senhor me visita, e ali me visita me revestindo da sua graça, me revestindo do seu poder, uma visitação do Espírito Santo, sou batizado com o Espírito dentro da minha casa, não no culto, não no ambiente, no meu tempo de oração, Deus fala comigo, a porta de Deus se abre e as coisas então começam a ser diferentes. E aí, a partir daí, eu tenho compreensões maiores daquilo que Deus faz na minha vida. Então eu tomo uma decisão de ser batizado nas águas. E como é que foi? Foi assim, deve ter sido... Foi glorioso, porque assim, cara, eu já estava casado, eu já tinha construído a minha casa, a minha família, né? Eu já estava vivendo tudo aquilo e num amor impactante, porque eu sabia da verdade, do que havia me levado para o Evangelho. Eu sabia que eu não tinha... eu sabia que eu estava sendo preenchido por Deus, sabe? Existia realmente dentro de mim, agora, um preenchimento pleno. Eu não tinha mais aquelas indagações de incertezas de vida. Eu já tinha uma certeza plena do motivo da minha vida, sabe? Eu já não tinha mais aquela incerteza de o que será amanhã. Eu já carregava dentro de mim uma certeza de o meu amanhã vai ser extraordinário. Alguma coisa Deus está preparando para mim maravilhosamente, sabe? Alguma coisa vai acontecer na minha história. Alguma coisa Deus tem preparado realmente para mim. E aí eu me lancei. Assim, totalmente em conhecer Deus e viver Deus. E tenho feito isso nos meus últimos 18 anos de história. Né? O Senhor, no meio desse tempo, pediu minha profissão. Né? O senhor é advogado? Sou advogado. Me formei em 2001 e desde lá vim exercendo a minha profissão. Quando foi 2011, eu já com 10 anos de carreira, estabelecido no escritório, o Senhor já tinha me permitido viver grandes coisas na minha vida profissional. Eu vivia talvez o melhor tempo da minha história. Eu vivia realmente um momento assim extraordinário da minha vida. Eu vivi um tempo que eu vi abundância financeira descendo sobre a minha casa. Foi o tempo que eu consegui construir e constituir algum patrimônio por aquilo que eu estava vivendo em Deus, usufruindo em Deus. E quando tudo isso aconteceu na minha história, por volta do ano 2011, o Senhor me visita, me traz uma palavra. E eu vou dizer assim, eu digo para todo mundo brincando, que Deus me treinou no Vietnã, sabe? De verdade. Porque assim, quando eu vivi os melhores momentos da minha história, Deus diz assim, renuncia. Nossa, aí é difícil, né? Isso dói. Porque eu não renunciava àquilo que era prejuízo. Eu renunciava àquilo que era meu sonho. Entendi. E quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu já formado, estabelecido, o Pedro novo, recém-nascido, tudo estabelecido na minha vida, a gente aproveitando a vida, vivendo a vida com alegria realmente, né? Com aquilo que o benefício do recurso financeiro traz sobre nós. Eu havia alcançado o lugar que eu queria, a empresa que eu queria trabalhar, as empresas que eu podia tocar na minha parte profissional, enfim, eu estava vivendo um bom momento da minha história. E aí Deus me visita e diz, eu sou Deus, eu tiro o teu diploma da parede, eu fecho a porta do teu escritório, mas te sustento. Naquela hora doeu demais. Falei, Senhor, mas de novo. De novo. Já foi o carro, agora de novo. Agora, né? De novo esse sinal. E eu fiquei quieto.
Cheguei em casa e contei para Andréia. Tá vendo como que eu digo que ela é minha maior decisão? Contei para ela. Agora não era só mais eu era casado, eu tinha um filho pequeno. Eu digo, Andréia, Deus falou isso. Ela disse, Daniel, se for de Deus. Passa-se 5 meses. Deus volta com a mesma palavra através de uma boca de uma profeta. Ela me visita em palavra e diz assim, até quando serás desobediente? Já não disse que sou eu, Deus, que tira o teu diploma da parede, fecha a porta do teu escritório e te sustento. Naquela hora eu chorei demais. Eu cheguei em casa e disse, Andréia, o que eu faço? Ela diz, Daniel, o que Deus pôs no seu coração? Eu disse para ela, o que Deus pôs no meu coração é pedir demissão. Eu vou sair do escritório. Ela disse, se foi isso que Deus soprou, vamos fazer. Naquele dia eu ponho isso no meu coração, marco uma reunião com o pessoal que administrava o escritório de advocacia, a gente se reúne, existia uma proposta de uma melhoria, porque existiam novos projetos, e a minha palavra é, olha, não, eu vou sair. E conto para eles o que estava acontecendo. Resumo da história, a gente termina dentro da sala chorando, todo mundo, né? Porque era assim uma coisa que ninguém podia acreditar. Como, né? Porque primeiro no início dentro de uma empresa a pergunta é assim, você recebeu uma proposta melhor, o que está acontecendo? Por que sair? Está tudo tão estabelecido, né? Está tudo tão firmado, a gente está fazendo uma processo de melhoria. Vamos continuar, vamos crescer, tem muita coisa chegando. Nós estamos pensando em propensão do escritório, de crescimento do escritório, mas já contando contigo como colaborador e agora você vai no meio do caminho nos deixar, né? E aí eu conto por que dessa história toda e a gente termina dizendo, chorando todo mundo, e eles dizendo, eu compreendo, se for para viver isso, para viver realmente aquilo que é de Deus. Isso é uma coisa muito linda realmente que eu vivi ali e saio dessa história, e saio de algum jovem recém-estabelecido financeiramente, com uma família jovem, mas bem constituída, bem estabelecida, tudo bem estabelecido, tudo bem orgânico, tudo bem funcional, alguém que viajava, alguém que tinha seu carro próprio, alguém que já tinha comprado sua casa própria, alguém que já tinha a possibilidade de conhecer vários lugares do nosso país. Eu vivi a vida aquilo que financeiramente a gente pode viver bem. Entendi. Eu saio disso tudo para viver o zero. E quando Deus fala com você, ele falou que tinha algo assim? Não. Ou ele só falou, larga e larga? Eu te sustento. Foi essa palavra. Foi literalmente essa palavra. Falou, tipo, larga que eu vou te levar para pastorar. Não, nada. Eu me lembro que na época, eu procuro o pastor Edinho, que na época era o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Franca, e eu disse para ele, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu tenho ouvido essa voz de Deus, isso, e eu tô aqui não para pedir ao senhor alguma coisa. Porque a minha história era mais ou menos assim. Em 2005 eu me batizo. Mas antes de me batizar eu me caso em 2005. Eu caso em junho de 2005. Dezembro de 2005 eu me batizo nas águas, já me formando em teologia. Entendi. Quando isso acontece na minha história, em 2005, 2006 começa uma trajetória e eu começo a servir a igreja debaixo desse chamado que eu entendi ser de Deus no serviço, mas fazendo projetos pela rua. Eu sempre me movi muito nisso. E fazendo isso eu faço até junho de 2007. Junho de 2007 eu sou levado a conduzir agora a implantação de uma igreja no bairro do Nova Franca. Uma igreja que começa do zero, literalmente do zero. Não tinha membro, não tinha nada, tinha eu, a Andréia e o Pedro na barriga, sabe? Então eu estava ali em 2007. Vivendo isso, a minha profissão, a igreja sendo estabelecida, e Deus deu muito crescimento naquele lugar, sabe? Deus foi operando de grandes maneiras. Eu vivi grandes experiências espirituais ali. Mas voltando ao termo do assunto, para não me alongar e terminar minha fala, para deixar você falar um pouco. Tá doido. Eu, ali no meio do caminho, eu recebo essa palavra. Estou pastoreando uma igreja que é muito nova, começa em 2007, eu estou falando disso, de 4 anos de igreja. Então, é uma igreja que começou literalmente do zero. Bem zero mesmo, não tinha, eu posso dizer, eu conto isso, mas não conto com menosprezo, eu conto isso como uma verdade. Para quem não conhece a história, acha que tudo é muito bonito. Tinha só um prédio e a vontade. Na verdade, tinha um prédio, eu vou chamar de prédio, né? Mas é um espaço locado, muito simples, muito rude, muito precário em estrutura e mais nada. Porque as cadeiras eram alugadas, o som era alugado. Eu conto isso que quando fez a inauguração, que tudo foi embora, o que ficou? Ficou eu, a minha esposa
e um prédio. Então foi necessário eu ir comprar cadeira, foi necessário eu arrumar um microsystem da minha casa, foi necessário eu colocar um tapete que era o tapete da minha casa para disfarçar que era um altar, porque não tinha esse espaço de altar. Foi necessário eu trazer a tábua de passar roupa da minha casa, porque era a única coisa que eu tinha mais ou menos reta para fazer um púlpito. Nossa. Era literalmente zero. Era literalmente nada. E começamos toda a história ali, constituindo realmente a implantação dessa primeira igreja. E fico nessa igreja 5 anos e meio. Em 5 anos e meio, quando saio dessa igreja, nós estamos em quase 130 membros naquele lugar. Foi algo que Deus deu de maneira muito, muito, muito especial. Porque eu aprendi muito, eu vivi muito, eu me relacionei muito, e eu tive muitas experiências com Deus, muitas vivências com Deus no meio desse caminho. Mas foi lá, nessa igreja pequenininha, sem recurso, que Deus diz para mim, dá sua profissão para mim. Porque eu não estava numa igreja que tinha condição de me dar recurso. É porque 2007, o senhor falou para 2007, para 2011 ali, é verdade. Exatamente, eu estava numa igreja que estava se estabelecendo. E aí foi nesse tempo que Deus disse, eu vou dizer para você que foi fácil? Não, foi muito difícil. Foi muito difícil. E foi muito difícil para minha casa. Por que foi muito difícil para minha casa? Porque eu não tinha recurso. Entendi. Eu vou te dizer uma coisa aqui hoje, para você entender o que eu estou falando. Imagina um jovem profissional militando na advocacia, vivendo grandes coisas, trabalhando para grandes empresas, empresas nacionais, empresas multinacionais, recebendo para isso e vivendo um grande extraordinário de Deus, né? Financeiramente falando. E repentinamente isso vai para zero. Para te dizer uma coisa, eu tinha uma ajuda final, o meu montante de recurso final do mês, ele passava de 2 dígitos. Então eu estou falando de um jovem que tinha sua casa estabelecida, dizendo, cara, tá tudo tranquilo. Vamos tá tudo tranquilo. Eu tô em paz, meu cartão de crédito tá tranquilo, tem um bom limite, eu tô vivendo uma coisa boa, tenho dinheiro no banco, tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, eu tô vivendo férias, a cada 3 meses eu viajo com a minha família, tenho vivido tudo isso, tá tudo muito legal na minha história. Mas de repente isto dos 2 dígitos vai para R$300. Aí é que... R$300 não era o meu dízimo, não era nem parte do meu dízimo. R$300 não dava nem aquilo que eu fazia para algumas coisas da minha história. Então eu vou te dizer que, na verdade, dentro da minha casa, o recurso desapareceu. É onde que muitos, assim, muitos quando não entendem isso, um casamento, alguma coisa pode... Só que aí eu entendo a palavra de Deus. Porque quando o recurso faltou, a provisão chegou. Quando o recurso desapareceu de dentro da minha casa, é isso que eu acho lindo do Evangelho. Porque foi exatamente no momento em que o recurso desapareceu, a provisão começou a brotar dentro da minha casa. Sabe uma coisa que eu gosto de comer é palmito? Eu gosto. Talvez na minha casa nunca teve tanto vidro de palmito nesse tempo. Sabe, Deus mandava de alguma forma. Deus fazia de alguma forma. E a minha dúvida com Deus é que sempre que as crises batiam, porque elas vão surgir. Porque eu entendo que crise em Deus não é um lugar de desistência, é um lugar de resistência. Sim. Crise em Deus não é um lugar para destruição, crise em Deus é um lugar de elevação do meu espírito. Crise não é um motivo para eu desistir, crise é um motivo para mim me levantar e dizer, o Senhor reina, o Senhor vive, o Senhor aplica o coração dele sobre mim. E eu entendo que nos momentos de crise que vieram sobre mim, que a minha pergunta era, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu tenho uma torneira aqui, a minha profissão. Eu sei trabalhar ela. E sei que se eu abrir a torneira, a água vai jorrar. Mas todas as vezes que vinha esse pensamento, Deus dizia, eu sou eu, Deus. É comigo que a coisa é comigo, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você, que o difícil não é ouvir a voz de Deus. O difícil é obedecer à voz de Deus. Muita gente vai para a igreja dizendo, Senhor, fala comigo. E o problema não é Deus falar, é o quanto meu coração está pronto a obedecer o que ele falou. Porque a gente não deixa de viver porque Deus não falou. A gente deixa de viver o que Deus falou porque a gente deixa de obedecer o que escutou. Sabe, tem hora que a gente precisa parar o nosso coração e dizer, peraí, será que eu estou sendo obediente dentro de mim? Será que eu estou pronto para responder assim do Senhor, para que Ele possa fazer algo maior sobre a minha vida? E aqui, eu paro aqui para dizer algo para você assim, muito extraordinário. Nesse tempo, eu vivi as maiores experiências de provisão de Deus na minha vida. Eu vivi milagres. Eu vivi provisões de recursos que eu nunca vivi na minha história. Eu vivi um tempo que o Pedro ficou doente e eu não tinha... Eu vou te contar isso, eu não tenho vergonha de dizer. Eu vivi de cesta básica, irmão. Eu vi um tempo que na minha casa o Pedro ficou doente, eu não tinha dinheiro para comprar remédio. Aí você vai me dizer, pastor, vale a pena? Eu vou dizer, valeu muito a pena.
Porque se eu não vivo o tempo que eu não tinha dinheiro para comprar o remédio, eu não tinha vivido o milagre da provisão do remédio. Eu estava em casa um dia, minha esposa saiu para a igreja para oração. E ela disse, Daniel, vou orar porque a gente não tem dinheiro para comprar. Eu não ia tirar da igreja, a igreja não tinha para dar. Eu também não ia correr. E como que eu ia dizer para o meu pai, para minha mãe? Pai, eu larguei minha profissão por conta de um chamado, eu larguei tudo, eu me formei, eu fiz minha pós-graduação, eu me estabeleci, eu trabalhei, e de repente eu escutei algo de Deus, e para o meu pai, para minha mãe que não eram evangélicos, para minha sogra e para o meu sogro que não eram evangélicos, era uma loucura. Era doideira Era demais. muita loucura, como que eles fazem isso, estando bem, de repente larga tudo. E como que eu ia dizer que faltava? E eu vou te dizer uma coisa, nesse tempo da provisão, da dificuldade, quando não tinha remédio, a minha esposa foi, eu fiquei em casa e fiquei dando banho contínuo no Pedro para ver se ele sarava. Repentino bate na minha porta, eu abro a porta, é o entregador da farmácia. Eu pego e vejo a sacolinha de remédio, eu ponho em cima da mesa e digo assim, poxa vida, que vergonha que eu passei como marido. Foi necessário a minha esposa ligar para o pai dela para pedir remédio. Que vergonha que eu estou dele. Como é que um homem tinha a profissão que tinha? E eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Me deixou passar uma vergonha dessa com meu sogro. Sabe aquela questão de hombridade? Aquela questão que a gente carrega de hombridade. Não que eu não queria, né? Não podia contar com isso, mas eu tinha isso em mim. Era um orgulho que ainda habitava em mim. Eu me lembro que eu estou dando banho no Pedro mais uma vez. A Andréa entra dentro do quarto com a sacolinha. E ela diz, Daniel, para que você ligou para o seu pai para pedir remédio? Já. Aí nessa hora eu digo para ela, eu não liguei. Por que você ligou para o seu? Ela disse, também não liguei. Então que sacola é essa? Eu falei, não sei. O entregador aqui me entregou. Eu não abri porque eu fiquei tão irado que você fez. Ela disse assim, não, eu não fiz. Vamos abrir? Eu abro a medicação que estava lá. E eu pego a receita. E cada medicamento que o médico indicou era o medicamento que estava na sacola. Então eu estou te dizendo isso para te dizer que vale a pena o evangelho. Não é dor. Não há dor. A experiência, a vivência, o crescimento do Senhor sobre nós. Sabe? E tudo isso remonta na minha história para dizer assim, toda obediência de Deus vale a pena. Por mais que ela doa, eu preciso te dizer algo e dizer para quem nos escuta e teve paciência de escutar até aqui, né? Para dizer para alguém, cara, que quando a voz de Deus vem, vale a pena obedecer à voz de Deus. Vale a pena a gente ouvir aquilo que Deus tem falado sobre nós. Porque toda dor de renúncia aumenta o nível de autoridade que a gente tem em Deus. Toda renúncia que Deus pede para a gente não é para a nossa morte, é para o nosso crescimento em autoridade no Espírito, entende? A gente passa a ter autoridade na vivência daquilo. E então eu tenho, a cada dia mais, colocado a minha vida nesse lugar de obediência, em obediência, de renúncia em renúncia. E eu entendi em Deus que eu preciso viver continuamente de renúncia. Renunciando, renunciando, renunciando. Por que eu estou te contando toda essa história e quero terminar aqui? Você lembra o que eu te contei? Qual foi a minha primeira experiência na igreja evangélica? Lembro. Que foi uma palestra. Foi a palestra, a palavra... Que eu falei assim, a loucura. Cara, porque se não for o dinheiro... Da Torre Eiffel... Se não for o dinheiro, nada acontece. 2019. Eu tô fora do trabalho, tô pastoreando a igreja, eu recebo 2 convites. Eu vou ministrei em 2019, em Portugal e na França. Final de novembro de 2019. Eu tô no alto da Torre Eiffel. Vai ser... Falando, Senhor... Sua mente já... Por isso que o senhor nunca esquece daquela... Eu falei, Senhor, eu disse um dia que ele foi por dinheiro. Eu tô aqui sem dinheiro nenhum. Mas tô aqui só porque o Senhor me trouxe. E trouxe para dizer a mesma palavra que ele me disse. Sou eu, Deus, que cuide de você. Então, se eu pudesse dizer uma palavra para alguém, eu dou essa palavra para todo mundo. Há um Deus que cuida da gente. Há um Deus que zela pela gente. Há um Deus que garante a promessa que fez pra gente. Há um Deus que nos diz, pode crer, pode confiar. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender. A minha palavra dada será uma palavra cumprida. E eu tô aqui hoje para dizer a você e a todo mundo que vai ouvir isso aqui, que Deus cumpre as suas promessas. E eu tô me movimentando assim desde então. E muito engraçado, assim, é que a gente muitas vezes quer viver o milagre, mas não quer colocar na situação do milagre, né? A gente quer viver os milagres de Deus, mas na hora que é para se colocar numa situação de milagre, a gente não
não abre Vou mão. dizer uma coisa, que a gente tem muito mais fé para pedir dinheiro emprestado no banco do que orar, pedir para Deus derramar o recurso para nossa casa. Cara, a gente vai muito rápido para o empréstimo. Estou com uma dificuldade financeira. Ou vou no banco e vou pedir um dinheiro. Sabe, a gente tem muito mais facilidade do que pedir a Deus. Então a gente pede muito milagre, mas não confia no milagre. É verdade mesmo. A gente tem muito mais facilidade de executar as coisas com a própria mão do que a confiança de que Deus vai realizar alguma coisa. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de renunciar. Por isso a gente tem tanta dificuldade de obedecer. E por isso a gente tem tanta dificuldade de andar pelo caminho que o Senhor quer de nós. E aí a gente fica vagueando na palavra de sempre uma confirmação no amanhã de Deus sobre nós. Só que Deus já fez. Obedecer, eu gosto também de ler muito, né? Eu acabei de ler um livro que chama Kryptonita agora, né? Aham. E ele fala uma coisa que é muito, muito isso, né? Ele se pegou numa idolatria, muitas vezes, o autor do livro, na questão do futebol americano lá E aí ele tava pastoreando e tava ali e tal, e aí ele pega e tá num jogo muito importante lá, e Deus fala, ó, desliga a TV e vai orar. E ele fala, não, Deus, depois eu oro 5 horas, depois eu oro 10 horas. E Deus falou nele, não foi, acabou não indo. Depois ele foi. E aí Deus só falou pra ele assim, ó, eu prefiro muito mais a sua obediência do que você ficar aqui comigo 10, 5 horas Pois é. aqui. 1 minuto de obediência vale mais do que muitas horas. Sabe, é 1 minuto de obediência. Eu vou dizer uma coisa pra você, pra você entender o que eu tô falando aqui. Você entende quanto tempo demorou para que Saul perdesse o seu trono definitivamente? Demorou. Eu li a história, mas demorou uma decisão errada. Aí você vai dizer assim, ele termina de fazer a oferta, aparece Samuel dizendo, se você tivesse esperado. Uma decisão. Cara, é uma decisão, é um tempo, é 1 minuto de obediência que pode gerar na minha vida e na vida de qualquer pessoa grandes lugares. Porque Samuel vai dizer, se você tivesse obedecido, hoje o teu reino seria confirmado perpetuamente. Olha o que ele estava dizendo para ele, seria hoje. Eu te pedi para esperar apenas um pouco de tempo. Eu pedi para você esperar 7 dias. Hoje fechava o 7º dia. Você não teve coragem de esperar. Você não teve tempo para esperar isso. Era só segurar esse pouquinho de tempo. Então, o tempo da obediência é muito pequeno perto do desfrute do milagre. Só que a gente tem tanta incerteza do milagre que a gente não entra pelo tempo da obediência. Então, é o que Deus mais espera. Por isso que eu estou te dizendo que eu gosto da aplicação. Entende que eu gosto disso, eu entendo que o que é a palavra obediência é lindo. Eu entendo que obedecer é muito melhor do que sacrificar, porque é isso que Samuel vai dizer para ele. Não, mas eu sacrifiquei. Ele diz, não, cara, o que você fez não importa. O sacrifício em questão foi inválido. Foi válido. Não é o quanto você sacrificou, é o quanto você obedeceu. E é por isso, porque eu vejo muita gente sacrificando muita coisa, mas não obedecendo quase nada. A igreja hoje, por vezes, é invadida de muita gente que sacrifica a família, que sacrifica filhos, que sacrifica muitas coisas da sua própria casa em prol de um propósito, mas não obedece em nada o propósito. Sabe, a Bíblia diz que se eu não governo bem a minha casa, eu não posso governar sequer a casa do Senhor. Eu não posso exercer nenhuma atividade para Deus. Isso é um peso de responsabilidade, é um peso de responsabilidade bíblica. Sim. Mas olha para uma realidade da igreja. Tem muita gente dizendo assim, não, os meus filhos se perderam porque eu fui trabalhar para o Senhor e o Satanás veio e passou uma rasteira. A gente quer culpar o Satanás pela nossa falta de obediência, entende? É verdade. Não é que ele não seja astuto, não é que ele não promova, não é que ele... Não é nada disso. Mas eu também não posso atribuir a ele a minha falta de obediência. Eu tenho que colocar em mim a minha responsabilidade, porque senão eu vou pôr em sacrifício. Meu pastor, o pastor Juscelio diz uma coisa, ele diz assim que o véu se rasgou. O Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para rasgar o véu. E ele rasgou do alto a baixo. E o problema é que nós, hoje na igreja, queremos costurar esse véu agora com serviço. Mas o véu precisa ser costurado com relacionamento. Deus não quer mais serviço. Deus quer que a gente se relacione com Ele. Deus não quer que eu vou para o púlpito e tenha um bom sermão. Deus quer que eu tenha uma vida com Ele. O sermão não é o que eu pratico, o sermão não é o que eu falo, o sermão é o que eu vivo. Sabe? Essa é a verdade. Eu preciso ir para o altar dizendo, gente, eu vivo isso.
Gente, essa é a realidade da minha história. Gente, eu olho para isso aqui e vivo isso aqui continuamente no meu dia a dia. É para isso que Deus nos chamou, para trazer de volta o relacionamento. Religar, religião, significa isso. A nossa religação, não de serviço. A nossa ligação de relacionamento com Deus. Eu fico pensando, já pensou? Eu não sei se vai pensar, eu tenho um pensamento meio louco, mas eu não vejo assim, Pedro, apóstolo Pedro, chegando assim, apóstolo André, agora é sua vez de falar. Você vê Deus falando, o apóstolo, algum deles dizendo? Não. Todo mundo queria falar. Não, mas eu não vejo Pedro chamando Tiago, apóstolo Tiago, por favor, vou te conceder a palavra. Não, a Bíblia diz assim que Jesus olhou para eles e disse assim, eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo. Então, eu entendo que o evangelho está aqui na simplicidade da amizade. Quando a gente é amigo, a gente não tem formalismo. A gente é amigo. Eu posso te responder na hora que eu quiser. O seu amigo, você vai mandar uma mensagem para ele, cara. Se ele for teu amigo, ele vai olhar para você, não, ou depois eu falo com ele, estou tratando de outra coisa muito importante. Depois ele vai te ligar, meia-noite, perdoa, não vou conseguir falar contigo. Você vai dizer, meia-noite. Mas se eu não sou teu amigo, eu vou tratar você com toda a reserva, sabe? A gente vai tratar com toda a polidez, porque a gente está construindo ali algo que possa ser vantajoso um para o outro. E eu entendo que nessa vida relacional que a gente vive no mundo hoje, a gente está muito mais preocupado com esse tipo de atitude de guardar lugares e conceitos humanos do que entrar por esse caminho de dizer, nós somos tudo amigo de Deus, Sim. amigo do outro, e a nossa amizade não tem isso. Então a gente precisa ser amigo daquilo que Deus quer. E a palavra do Senhor diz assim que Deus é amigo, Deus ama, Deus é amigo de todo aquele que faz a sua palavra e cumpre. Ele quer dizer que todo aquele que é obediente é amigo de Deus, mas não todo aquele que serve. Porque ele vai dizer que tem uns, e é isso que eu quero dizer, terminando, uns que obedecem ele chama de amigo, mas tem uns que servem e vão dizer para ele, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos os demônios nos submetem. Em teu nome nós curamos, em teu nome, nós fizemos. Eles estão dizendo, Senhor, nós trabalhamos muito por teu nome. E o Senhor vai olhar para ele e dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Tem muito serviço e pouca amizade. E Deus está dizendo, não, eu preciso muita amizade, porque a amizade gera obediência. E é isso que Deus espera da gente, homens de obediência. A gente coloca esse serviço acima de Deus. Isso é o problema. O Senhor falou de recosturar o véu. Tipo, cara, a gente pega nossas obras, eu fiz isso, eu fiz aquilo em seu nome. Mesmo que foi pelo nome de Jesus, mas eu fiz. Você pega o seu trabalho, as suas obras, que não tinha fé, e coloca acima do nome de Deus. E aí vira uma idolatria religiosa, muitas vezes, que a gente vê pessoas passando e tenta alertar, ainda fala que nós é muitas vezes errado, assim. É por conta disso, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que o serviço é algo muito cobrado, né? Nós vivemos um tempo que o resultado, né? O resultado é muito eminente. Eu preciso dar resultado. Quem é o bom cristão da igreja? É aquele que muito serve. É aquele que faz 1001 utilidade. Exatamente. Esse irmão não deixa a gente na mão. A pergunta é que por vezes, eu não estou dizendo que todo caso é isso, mas por vezes é aquele que muito serve e pouco se relaciona com Deus. Entende? Ele está tão atrelado no serviço que não sobra tempo para se relacionar com Deus. Esse tempo atrás eu até já falei algumas pregações, Deus. Eu tava tão. E eu sempre deixo bem claro para Deus, se um dia Ele quiser tirar tudo isso aqui, que assim seja. Só que teve uma época que eu tava fazendo muito na igreja, fazendo muito aqui, e não tendo tempo com Deus. E aí Ele falou, você tá muito aqui na minha casa, você tá muito aqui e tudo mais, mas quando você vai ter tempo comigo? Pois é. E aí, nossa, foi doído. E é nisso. Você pergunta para sua esposa, e é isso que eu quero te dizer. Se você pode chegar em casa e ser um bom marido, você trabalhar todos os dias e levar o recurso, mas você não conversar com ela no primeiro dia. Ela vai olhar para ela e dizer assim, legal. Hoje ele chegou cansado. No outro dia você pode até ser aquele cara que trabalha muito, leva o recurso, chega em casa e ainda lava a louça, mas não conversa com ela. Você pode ser o cara que traz recurso, cuida dos filhos, brinca com os filhos. Você pode ser aquela pessoa que traz a provisão, que você ajuda nos afazeres da casa, mas passa uma semana, um mês, sem conversar com ela. Me diz para onde vai chegar o teu casamento. É buraco abaixo. Mas você tá cheio de serviço. Mas eu tô provendo. Eu tô aqui. Entende? Com Deus não muda.
Com Deus é igual. Por vezes a gente está confundindo o que Deus espera. Deus não está esperando o serviço. Deus está esperando o relacionamento. Talvez a tua esposa vai dizer assim, você podia trabalhar menos, mas ter mais tempo comigo. Você podia não lavar essa louça, mas podia sentar comigo para a gente ter um tempo maior de nosso relacionamento. Porque o que vai envolver na nossa vida são os nossos relacionamentos. É um tempo que nós dedicamos ao outro. É o tempo que nós dedicamos a Deus. E Deus está com esse olhar para nós. Então ele está dizendo, você está tão preso no serviço. E tem muita gente assim. Tem muita gente envolvida no serviço, mas não tem relacionamento nenhum com Deus. Ele ficou preso na religiosidade. Quando a gente diz religiosidade, não é apenas a prática, né, daquele ser religioso, ser contrito em muitas coisas, ser julgar muitas coisas. Não. Estou dizendo de religioso daquele que está preso somente no serviço, mas não está envolvido no relacionamento do amor de Deus. Então não tem tempo com Deus, não tem vivência com Deus, não tem oração em Deus, não tem essa vida em Deus. Não tem o tempo para dizer, Deus, hoje eu não vou fazer isso. Eu vou ficar aqui porque eu quero ter um tempo maior com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor mais, eu quero ter mais tempo com isso. É a mesma coisa que a gente faz com a nossa esposa. Hoje eu não quero sair. Já viveu isso? Que aquele dia todo mundo quer fazer alguma coisa. Você diz, não, cara, hoje eu vou ficar em casa, com a minha família, a gente não vai para lugar nenhum. Houve um dia na minha vida, agora recentemente, eu passei um tempo de muita angústia na minha alma, de muita aflição. Foi um tempo muito difícil, almaticamente, sabe? A minha alma sofreu muito. Mas eu me lembro que, sabe como eu venci essa primeira noite? Quando eu cheguei na minha casa, e eu estava assim, aflito. Eu cheguei na minha casa, a André disse assim, vão dormir, que jeito que ia dormir. A gente fez uma coisa, pegou os colchões dos meninos, levou para o nosso quarto, fechou a porta e eu disse assim, Senhor, tudo que eu preciso da minha vida não está lá fora. Tudo que eu preciso da minha vida está aqui dentro. Eu estou sofrendo, por quê? Nossa, isso é forte. Nossa, família é, cara... Cara, eu olhei para os meus filhos deitando no colchão, nos pés da minha cama, sabe? Era tudo isso. A Bíblia diz que os filhos são herança, eu já tinha recebido uma herança do Senhor. Eu já estava olhando para minha casa dizendo assim, bem-aventurado o homem que encontra uma esposa porque achou uma joia preciosa. Eu olhava para o lado e dizia, eu achei um tesouro. Eu achei também. E eu olhava para os meus filhos e dizia, Senhor, está aqui o fruto do seu galardão. Está aqui, está deitado ao meu lado. Senhor, o Senhor já fez infinitamente mais do que eu pedi, eu pensei. E por que eu estou sofrendo pelo mundo lá fora? Se o meu mundo está aqui dentro. Nossa, é forte. Então eu entendi que isso era relacionamento. Que esse era o lugar que eu precisava estar. E eu fui entendendo isso, sobre esses lugares, sabe? Que tudo foi dando mais conceito na minha história. Foi colocando sobre a minha vida novos pesos e novas medidas. E alçando no Senhor, como eu disse, nesses lugares de estação que Deus está movendo, eu fui aceitando novas estações de Deus, acessando novos lugares de Deus. Então eu pude passar naquelas searas, no soprar de Deus, nos lugares que Deus estava soprando sobre a minha vida, dizendo, eu quero te levar para novos níveis de autoridade. E eu fui entendendo em Deus que quanto mais eu renunciar às coisas que são dessa terra, olhando para aquilo que é da minha casa, para o mundo que Deus me deu, para ser o pastor da minha família, para ser o pastor que está dentro da minha casa, para ser aquele sacerdote que responde aos meus filhos e à minha casa na mesma medida que o Senhor tem respondido ao meu coração em amor, eu entendi que eu vivo tudo de Deus hoje. Hoje eu vivo a excelência de um chamado, não porque eu estou no melhor lugar, não porque eu estou na melhor igreja, não por nada disso, é porque eu achei em Deus a satisfação de me relacionar com Ele. Esse é o lugar esplêndido que eu posso viver hoje. Uau. Pastor, a gente está chegando no final aí, mas antes eu quero saber também como é que esse novo tempo que o senhor está vivendo como igreja, esse novo tempo que você está vivendo, o que o senhor está aprendendo, o que o senhor está vivendo, o que Deus está falando com o senhor? Olha, nós estamos vivendo um tempo muito extraordinário de Deus, né? Eu falo que nós estamos vivendo algo de Deus que não era algo... Olha, mais uma vez, eu vivo uma renúncia e uma obediência. Sair de Franca, para mim, foi uma grande renúncia. Ir embora da cidade era uma grande renúncia sobre a minha casa, deixar tudo mais uma vez, deixar tudo aquilo que foi por mim, na minha alma edificado, sabe, como olhando para o futuro, sobre aquilo que eu tinha como convicção, e de repente Deus muda todo esse quadro. Eu recebo uma palavra profética de Deus, compreendo as ações do Espírito, isso se rompe na minha vida,
isso vira um alvoroço no meu viver e Deus diz, vai embora. Essa era a voz que eu entendia de Deus. Eu me mudo de Franca, eu me mudo para Campinas, eu vou viver um novo propósito, eu preciso sarar tudo isso, eu preciso curar tudo isso, eu vou me estabelecer, pego o filho, tiro de escola, peço transferência, vou mudar, alugo casa, estou vivendo, vou mudar uma nova vida em Campinas, então vou construir uma vida. Passam-se 2 meses da minha história. Nessa nova construção veio um sopro do meu apóstolo, o pastor Luiz Hermínio. Ele, num tempo que a gente estava tendo de café da manhã, tomando um café da manhã, fala que Deus é muito maluco. Eu digo para você, Deus comigo sempre fala umas coisas muito estranhas, sabe? Eu, num café da manhã, o pastor, numa conversa a gente estava tendo, compartilhando um pouco de coração, compartilhando um pouco de amor em Deus, e num tempo disso sopra uma voz do Espírito ao coração do apóstolo pastor Luiz Hermínio, e ele diz, o seu lugar não é aqui. Você precisa voltar para a tua cidade. Há um clamor de Deus. Há um clamor que chegou aos ouvidos de Deus. Foi essa a palavra. Há um clamor que chegou aos ouvidos de Deus. Prepara e volta para tua casa. Tudo foi muito louco. A gente ficou com isso muito sem saber como viver tudo isso, porque agora já existia uma renúncia de ir embora. Mas agora estava sendo muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo de muito zelo, de muito amor, de muito cuidado, sabe? Um tempo de muita cura, um tempo que eu vivi um resgate da minha casa. Pastor, mas o senhor perdeu a sua casa? Não perdi. Não perdi pro lado de fora, mas estava perdendo do lado de dentro. Eu estava tão atrelado no serviço que eu não estava percebendo o quanto eu estava ficando distante da minha própria casa, amando a minha casa, entende? Meus filhos não foram para o mundo, meus filhos não se desviaram, meus filhos não deixaram de ir na igreja, meus filhos não deixaram de ler a Bíblia, meus filhos não deixaram de orar, meus filhos não deixaram de jejuar, mas meus filhos deixaram de ter o prazer de se relacionar com Deus. Entendi. Virou uma coisa monótona. Virou uma coisa corriqueira. A gente estava acostumado a isso. Eu entendi que eu estava vivendo um tempo de resgate, porque como que você explica? Eu estava dentro de uma casa, 2 meses, numa cidade que eu não conhecia ninguém, meu filho não tinha amizade com ninguém, a gente não tinha relacionamento com quase ninguém, poucas pessoas que a gente tinha vivência de proximidade. Meu menino não estava indo na escola, meu menino não tinha nenhum amiguinho, os amigos ficaram, os amigos não foram, nós não conseguimos ter esse nível de relacionamento, de proximidade, mas eu olhava para eles todos os dias e encontrava nele felicidade. Nossa. Porque no tempo de maior tédio, de um jovem dizer assim, cara, a casa que eu morava não tinha televisão. Você pensa que é viver 2 meses sem televisão para um jovem de 15 anos ou um adolescente, pré-adolescente de 11 anos? Mas todos os dias a gente vivia um tempo de muita alegria e satisfação. E naquela hora o Espírito de Deus soprou para mim sobre isso. É sobre isso. Você estava perdendo a sua casa sem saber que você estava perdendo a sua casa. Então foi necessário esse tempo. Então houve um tempo de renúncia para que a minha casa voltasse para o coração de Deus. Para a gente voltar um para o coração do outro. Sabe, o profeta Malaquias diz que exatamente isso. E nos últimos tempos, Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu entendo que a última profecia do Antigo Testamento está aqui, porque ele fala isso no capítulo de número 4. Dizendo que essa é a última ação antes do final de todas as coisas. Qual é? É o coração de um pai convertendo para o filho. E eu entendi que naquele tempo isso precisa acontecer. Se o coração do pai precisa se converter ao filho, para depois do filho se converter ao pai, quem estava desviado, na verdade, nunca foi o filho. Sempre foi o pai. Verdade. Porque o filho é espírito daquele do pai, né? Pois então, eu entendi que eu tinha perdido isso. Esse prazer de chegar em casa, de brigar com os meus filhos, de pular no sofá. Ah, mas você diz, eu tenho um filho de 16 anos, faz isso todo dia. A gente faz isso ainda, a gente se abraça, a gente pula. O Pedro pula no meu colo e diz, vamos andar de cavalinho. Ele diz assim, pai, É grande, né? E assim, a gente brinca realmente, a gente vive uma brincadeira com a nossa história. Sabe, a gente se diverte, a gente brinca literalmente com o outro, a gente se diverte, a gente faz piada um com o outro de verdade, a gente vive aquilo máximo, sabe? Porque o nosso coração tem se voltado a isso. Eu vim agora no caminho para cá, falando com o Pedro, e a gente falando do pastor Luiz Hermínio, né? E eu estava dizendo para ele, Pedro, o que eu acho mais lindo do pastor Luiz Hermínio é que todo mundo que conhece a sua história diga assim, cara, eu amo aquilo que aquele homem transporta. E ele toca em muitos lugares
Pessoas que os conhecem, pessoas que não conhecem, pessoas que têm proximidade com ele sabem disso, né? Eu olho, e nós estávamos dizendo sobre isso, as referências que eu tenho hoje, né, com minha vida em Deus, e eu olho para o pastor Juscelio lá em Campinas, eu olho para aquele homem e digo que a casa dele realmente é uma verdade, a casa dele é real, a casa dele, aquilo que ele faz e transmite, transborda como família, é real, é verdade, aquilo eles vivem literalmente, ele é aquele homem provedor, cuidador, aquele exemplo de Cristo dentro de casa. Sabe que eu falo, eu brinco isso muito lá em casa com a Andréia, eu digo para ele assim, Andréia, por vezes que eu sento com o pastor Juscelio na mesa, eu tenho certeza que eu estou conversando com Jesus Cristo. Sabe, aquela certeza que ele é a expressão. Quando a Bíblia diz assim, sede pois meus imitadores, começou de Cristo. Sabe quando você senta com alguém e diz assim, cara, eu estou conversando com Cristo hoje. Eu tenho certeza, e ele é um homem. Eu sei que ele tem as suas falhas e as suas debilidades, mas ele faz uma expressão de Cristo tão linda que isso constrange pelo amor que ele te trata. E eu olho para aquilo tudo e digo, eu estava perdendo isso dentro da minha casa. Esse amor de sentar com meu filho e dizer, não, eu preciso não apenas ser amigo do meu filho, eu preciso expressar para o meu filho o amor de Deus e ele expressar em mim, e a gente poder falar de coisas muito maiores do reino. E então, debaixo disso tudo vem essa voz, volta para a cidade. Há um clamor que chegou. E aí então a gente volta para estar com as pessoas que queiram estar. Pessoas que a gente abre o primeiro encontro para dizer, gente, vamos fazer o café, vamos sentar na mesa, eu estou com saudade de muita gente, porque a gente toca muita vida, tocou em muita vida de muita gente, viveu muita coisa em Deus. E aí isso começa a se movimentar, Deus começa a estabelecer, Deus começa a construir, e agora a gente está pronto para iniciar um novo processo de Deus, para uma terceira, eu vou dizer que é a terceira implantação de Deus em mim, né? Porque eu comecei numa igreja do nada, sem ninguém. Eu pastoreei uma igreja que já era existente, mas passando um momento no tempo que eu assumo essa igreja, um tempo de muita crise, um tempo de muita adversidade, um tempo de muita dificuldade, era um segundo desafio de uma implantação, e agora eu venho para um terceiro desafio aos 45 anos de idade, para agora fazer uma nova implantação de uma igreja que está nascendo, e eu preciso que ela nasça, eu desejo que ela nasça, não preciso, né? Quando eu digo preciso, não é que é a minha vontade, eu preciso porque eu creio isso em Deus, né? Mas o meu desejo é que ela possa nascer debaixo da plena vontade de Deus, cumprindo e obedecendo toda a voz do Senhor. E eu estou me movimentando nisso, sabe? Com muita alegria, com muita satisfação, olhando para minha casa de novo, olhando para minha família, mas não vivendo as mesmas coisas, mas com muito mais leveza no meu espírito, porque eu entendi que o meu coração precisava se converter e voltar para algumas coisas que eu entendo ser hoje uma das responsabilidades da igreja. Sabe quando eu digo para você, disse lá atrás, que quando você conversa com um jovem e você não acha no jovem esse desejo de ser pastor, eu digo que o que nós erramos é na configuração do pastoreio. Entendi. Como eu te disse, eu te expliquei sobre o sacerdócio. Se a gente conseguir pisar nesse lugar novo, eu creio que a gente vai tocar muitas vidas. Eu creio que muitos jovens vão arder no altar do Senhor e nós veremos um grande impacto de Cristo sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação. Eu creio nisso. Pastor, para a gente encerrar, aquela câmera ali é sua. Deixa um recado para essa galera, deixa esse recado para essa nova geração aí. Fique à vontade. Gente, eu quero deixar um recado para você mesmo que acompanhou todo o nosso bate-papo aqui, minha palavra de gratidão a você que ouviu, você que acompanhou, você que de alguma maneira foi tocado. E eu só preciso te dizer alguma coisa de um jovem que um dia chegou na igreja, há 18 anos atrás, dizendo para você que há um chamado de Deus. Há uma palavra de Deus do meu pastor Edinho, quando eu fui dizer para ele, pastor, algo queimando alguma coisa no meu coração para exercer no Senhor, eu me lembro que ele disse uma coisa para mim, dizendo assim, Deus não precisa só de aposentado. Deus precisa de quem confie na sua palavra. Talvez esse seja o grande recado que eu quero dizer a você, jovem. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. E essa é a nossa hora. Esse é o nosso tempo. Esse é o propósito que Deus levantou à nossa geração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês com muita ciência. Se você gosta de ciência realmente, há um estudo geopolítico que diz assim que nós estamos vivendo no Brasil o platô da juventude. O que é isso? A juventude brasileira estabilizou, ela não cresce mais. A partir do ano de 2024, o Brasil vai entrar em decadência populacional para a juventude. Significa dizer que eu e você somos o último ápice da juventude. E nós precisamos ditar como a próxima geração vai se manifestar em Deus. Está em nós uma grande responsabilidade de se mover. E talvez esse seja o maior recado que eu posso dizer. Deus conta comigo. Deus conta com você. Aleluia.
Galera, pastor, quero agradecer a sua Eu que presença, a sua agradeço demais. visita aqui. Muito feliz de estar aqui, de ter esse momento com o senhor, esse momento aqui. E galera, é isso. Acho que finalizamos esse bate-papo muito incrível. Que Jesus possa abençoar vocês grandemente. Que Jesus abençoe você, sua família, esse novo tempo que o senhor está vivendo aí. Que através do Senhor, através do seu filho aí, de sua esposa, dos seus outros filhos também, É, que outras pessoas sejam impactadas. E grandes coisas ainda estão para acontecer em nome de Jesus. Tenho certeza que muitas coisas ainda vão viver. E isso aí que nós estamos, que o senhor viveu até hoje, tenho certeza que é um ápice ainda do que o senhor vai viver ainda. Em nome amém. de Jesus. Amém. Eu creio e recebo. Amém. Galera, só não deixa de se inscrever aí. Se tá até aqui, até agora, já se inscreve aí, já curte, compartilha esse bate-papo que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. E lembrando, todo sábado às 8 horas estamos aqui na igreja. Se quiser vir aqui, cultuar conosco, trocar um papo, nós estamos aí. Certo, família? Galera, uma boa noite, boa tarde, um bom dia e até a próxima, certo? Com Deus e até mais. É isso aí. Deus